Quem nunca se viu muito ansioso ou muito ansiosa com um relacionamento? Quando você tá solteiro, ou quando você tá solteira, você quer tá logo namorando. Quando namora, quer logo saber se vai virar noivado. Quando tá noivo, quer logo casar. Quando quer casar, quer logo ter filho. Sabe aquela ansiedade por estar sempre almejando a próxima fase? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar como você pode fazer para controlar a sua ansiedade. Eu vou te dar também algumas pistas de reflexões para você entender por que para você é tão importante sempre passar para a próxima fase. E eu vou também te ensinar como você pode curtir cada fase de um jeito mais leve e tranquilo para que até a sua interação com a pessoa que está com você seja mais gostosa. Gente, pensa na criança. Toda criança quer estar logo na próxima fase. Se ela tem 5 anos, ela quer ter 7. Quando ela tem 7, ela quer ter 10. Quem tem 10 quer ter 15. E por quê? Por que a gente está sempre querendo parecer mais velho? Parece que a gente tem uma ideia de que na próxima fase eu vou ganhar coisas, eu vou estar num nível melhor do que o nível que eu tô agora. Né? A gente sempre tem essa ideia de que avançar significa ter algo bom. E que bom que a gente pensa assim, que bom que o natural do ser humano é evoluir, porque na próxima fase sempre tem algo melhor do que a anterior. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não viver uma corrida pela próxima fase, sempre querendo estar mais no futuro do que no presente. E muito do que faz a gente viver os relacionamentos com essa angústia de querer estar na próxima fase tem a ver com o que a gente espera que vai acontecer nessa próxima fase. Então eu quero começar o nosso papo trazendo para você essa pergunta. Quando você está solteira, o que você espera que vai acontecer? O que vai mudar na sua vida quando você estiver namorando? Faz essa reflexão. Será que você imagina que quando você estiver namorando, finalmente você vai ter companhia? Finalmente você vai se sentir segura? Finalmente você vai se sentir amada? Finalmente você vai se sentir amparada? Não sei. Quando você está namorando, por que você tá com pressa de saber que vai casar? É por segurança também? É porque eu só imagino que eu posso relaxar quando meu parceiro me pedir em noivado, quando a gente falar sobre a ideia de casamento, que até essa conversa não chegar, ou até o anel não tá no meu dedo, eu não me sinto segura, eu sinto que eu não posso confiar, eu não tenho certeza se o outro tá comprometido comigo. Aí vamos supor que você casou. E aí? Agora eu quero ter filho. É muito importante ter filho, agora eu tô cobrando meu marido porque a gente tem que ter filho logo. Uma coisa é quando você quer ter filho porque você quer ter filho. Outra coisa é, de novo, a corrida pela próxima fase. O que você acha que vai acontecer? O que acontece quando tem filho? De repente eu penso que consolida mais o casal, que eu acho que assim a gente tem uma garantia maior de que a gente construiu a nossa família. E assim vai. Então, primeiro eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Sobre a ideia de sempre precisar de um rótulo, de um título que te dê alguma segurança. E a proposta que eu queria te trazer é que você tentasse fazer o inverso. Tentasse pensar que as coisas acontecem de forma inversa. Ao invés de adquirir segurança após um rótulo, após um título, o que você acha de começar a querer que as coisas sejam mais naturais? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você esteja solteiro. E aí você começa a ficar com alguém e tal, aquele flerte ali fica ali, a gente tá só flertando. Será que a gente vai namorar? A gente tá saindo algumas vezes. E aí, será que as coisas vão evoluir? E aí vem a primeira dica pra você. Aprenda a curtir a parte boa de todas as fases. Quando você tá ficando com uma pessoa, tem um quê de mistério ali. Quem é essa pessoa? Eu ainda não conheço a vida dela, a gente tá se conhecendo. Aí tem aquele friozinho na barriga de esperar a mensagem. É claro que é frustrante quando essa mensagem não vem, mas vamos partir do princípio que você está sendo correspondida. É gostoso essa expectativa de será que nós vamos nos ver no final de semana? Será que vai me convidar para o churrasco dos amigos? Aí você vai ganhando espaço na vida da pessoa, você vai compartilhando coisas da sua vida com ela também. Daqui a pouco vocês estão mais tempo um na casa do outro e as coisas vão avançando. Você percebe que essa beleza dessa descoberta um do outro é o que vai tornar naturalmente um namoro, é o que vai criar o cenário para que o namoro surja. Simplesmente o namoro vai chegar, porque tá tão gostoso, vocês estão curtindo tanto estar se conhecendo, se descobrindo, estar mostrando pro outro quem sou eu, como você vai se beneficiar da minha companhia, que o namoro
ele flui, ele surge. Ele simplesmente se torna natural. Porque não tem como não namorar. A gente não quer se separar. A gente quer continuar avançando. A gente quer continuar expandindo. Então a gente vai querer namorar. E aí você percebe que quando é assim, ó, a coisa simplesmente acontece. E aí você começa a perceber que o outro quis namorar você, não porque você pediu o rótulo, porque você colocou na parede, mas sim porque ele estava tão envolvido quanto você estava. E aí qual que é a ideia? Como é que você começa a conseguir ficar assim tão leve e tão natural? Quando você tira a ideia de que você tá ali naquele flerte ou naqueles primeiros encontros para ser escolhida. Quando a ansiedade começa quando você começa a pensar: será que ele gostou de mim? Será que ele vai querer me namorar? Será que ele tá saindo com outras pessoas? Será que ele, será que ele, será que ele? E aí você desfoca na ideia de que, sim, tomara que ele esteja te avaliando, mas você também tem que avaliar. Tira a ideia de que você está só sendo escolhida e começa a pensar: será que aquela pessoa se encaixa no perfil que eu procuro? E será que ela tem condições de me oferecer o tipo de relacionamento que eu estou buscando? Começa a analisar também, começa a se relacionar com a pessoa como quem está descobrindo se ela te atende e não como quem está descobrindo se ela vai gostar de você, porque senão aquilo vira um teste. Vira um teste de: será que eu vou passar para a próxima fase? Se eu for boa o suficiente para ele, ele me aprova para a próxima fase, que é o namoro. Aí você começa a ficar ansiosa, porque você tá o tempo inteiro se sentindo testada. Então, se você vai com essa ideia de que os dois estão se avaliando, e tudo bem se não for exatamente aquilo que um espera do outro, tá tudo certo. E aí você caminha e começa a namorar. Aí, ao invés de você curtir o namoro, que aí tá gostoso, vocês estão mais envolvidos, a relação começa a ficar mais confortável, porque vocês estão mais íntimos, as coisas estão acontecendo. Aí daqui a pouco você começa. Passou um tempo e você já fica: e aí? Você tem plano de casar? Como é que é? Você quer casar comigo? Não que você não possa querer saber se o seu namorado quer casar, porque eu acho que é importante, inclusive lá nas conversas iniciais, antes do namoro oficial, é importante você sondar em que fase da vida a pessoa tá, se ela tá com plano de ter uma relação séria, se ela tá com plano de casar, de ter filho, se aquilo ali combina com seus planos. Então, é importante que você já só vá pra fase do namoro depois dessa análise, como eu falei. Na hora que você chega na fase do namoro, curte o namoro. Curte essa fase de cada um tá na sua casa, vocês se veem para poder esquecer o mundo, né? Vocês se veem para se distrair, vocês se veem para ir ao cinema, para tomar vinho, para fazer sexo, vocês se veem para isso, né? É como se um ajudasse o outro a deixar a vida separada mais leve. Isso tem um valor enorme, é muito gostoso. Só que aí a gente começa a ficar na ansiedade. Não, mas e aí, vai casar, não vai casar? Eu sei que quando a gente tá mais velho, é natural que os namoros não durem tanto, né? Você, quando é jovem, 20 e poucos anos, é natural você namorar 8, 9 anos, 10 anos até, às vezes acontece. Mas quando você já tá numa fase ali a partir dos 30, acaba que esses namoros muito longos, eles deixam de fazer um pouco de sentido. Então os namoros são mais curtos. Então aproveita isso. Aproveita essa fase mesmo de não ter a obrigatoriedade de conviver todos os dias. Porque depois, se vocês avançarem, isso vai acontecer. E aí você vai olhar para a fase anterior e pensar: também era legal quando a gente se unia no final de semana, eu ia para casa um do outro e fazia uma surpresa, quando eu limpava a casa para ele chegar e aí aquilo era um evento, também era legal. Então aproveita essa fase e aproveita a fase do namoro para também analisar, não tô dizendo testar, tá? Mas sempre de olho sobre: e aí? Uma coisa é ser um paquera, outra coisa é ser um namorado, outra coisa é ser um casal casado, né? Será que essa pessoa que namora comigo, que de repente o namoro é tão legal, será que a gente funcionaria bem como um casal sócio de vida? Como um casamento mesmo? Será que funcionaria? Será que nosso jeito de pensar funciona? Será que nossos objetivos são os mesmos? Será que dá pra gente se encaixar na vida do outro a partir da cultura que cada um tem? A gente já avaliou se a gente tem estilos de vida compatíveis, e aí o namoro é pra isso, é pra gente continuar analisando se as coisas vão funcionar. Não é pra você se sentir achando que ele é que vai decidir se ele vai me pedir em casamento. Inclusive, assim, isso é uma coisa, um pensamento meu, que eu já dividi até com alguns pacientes. Eu acho estranho quando alguém é surpreendido com um pedido de casamento. Mas, assim, uma coisa
a surpresa do momento, eu não sei quando a pessoa vai me pedir. Outra coisa é, nunca foi falado de casamento nessa relação e de repente existe um pedido, às vezes até em público, né, essas coisas assim, da pessoa te pedindo em casamento. Porque essa não é uma decisão, um pedido, um convite, quer casar comigo, é uma decisão que ela simplesmente acontece. A gente vai namorando e a nossa vida vai ficando cada vez mais unida, cada vez mais conectada, daqui a pouco não tem como a gente não casar. Daqui a pouco você olha e fala assim, não, daqui o próximo passo é só casar, porque já não tá mais fazendo sentido ficar um pouquinho na sua casa, um pouquinho na minha, encontrando, porque a gente já quer, já tá natural do nosso relacionamento, a gente querer algo mais sólido, algo que faça a gente construir coisas juntos. E aí, de novo, você não precisa do pedido do casamento para se sentir segura. Porque quando é isso, provavelmente se você for pro casamento, você não vai estar se sentindo segura do mesmo jeito. Então, é muito mais gostoso quando você sente que as coisas estão caminhando naturalmente. Isso vai te deixando seguro. E aí você vai pra fase do casamento. E aí lá no casamento, curte o que tem no casamento, que é, vamos construir planos, vamos construir patrimônio, para onde que a gente vai viajar, como é que a gente vai fazer para nossas finanças só prosperarem, e aí a gente vai ter filho, a gente não vai ter filho, quando vai ser isso? Aí vocês começam a pensar no que vão fazer daqui para frente, mas sempre com essa ideia de que nós somos livres. Nós somos livres para escolhermos estarmos juntos ou não. Quando eu tô ficando com a pessoa lá no início, ela não é obrigada a gostar de mim e eu não sou obrigada a gostar dela. Eu sou livre para continuar ficando com ela se eu quiser. E ele também. Se você leva essa leveza da liberdade sem necessariamente você precisar de uma garantia do rótulo, porque às vezes a gente precisa do rótulo para garantir. Então agora eu tô garantido, né? A gente combinou que a gente tá namorando, então pelo amor de Deus, você não vai me dar uma rasteira. Porque no final das contas, a gente não tem garantia. Você casado ali num contrato, não tem garantia. O que dá uma garantia maior de que a gente vai ficar junto, que aquela relação vai se perpetuar? É a leveza do dia a dia, é sermos bons companheiros, é termos uma convivência gostosa, leve, sem cobrança, sem estar o tempo inteiro apontando na cara do outro defeito, sem estar o tempo inteiro testando, você tá comigo? Tô te testando, então me prova, me faz o tempo inteiro confirmações de que você tá comigo. Porque quando você tá com o outro, você simplesmente demonstra compromisso, e você sente também o compromisso do outro. Então não se baseie tanto na sensação das garantias oficiais. E é claro, como eu sempre falo, já falei isso em outros vídeos, expandir, passar de fase é extremamente importante. Um casal evolui passando de fase. Esse é o saudável, como eu disse. Ficar namorando 9, 10 anos, 12, sem ter uma perspectiva de passar de fase, também não é saudável. Ficar noivo 20 anos sem passar de fase, também não é saudável. Quando você casa, você tem outras medidas para você expandir, né? Você geralmente tem filhos, você vai expandindo patrimônio, você vai conquistando outros objetivos com a pessoa, mas você tá sempre conquistando novos territórios com a pessoa, você tem que ir avançando, mas sempre com a ideia de que o outro tá gostando de fazer isso com você, porque aquilo é natural. Quando não é, abre o olho. Quando tudo que tem que fazer para você passar de fase for uma imposição sua, for uma cobrança, o outro tá resistindo, observa isso, não ignora esse sinal. O outro às vezes está te mostrando que ele não está pronto para ir para a próxima fase. E aí vale uma conversa, né? Uma conversa no sentido de você não está pronto ainda, você quer um pouco mais de tempo, ou você realmente não tem interesse na próxima fase. Você não quer ter filhos, você não quer casar, você não quer namorar, você não quer ser comprometido, tá tudo bem. As pessoas têm direito de escolherem como querem viver, desde que a gente esteja ao lado de quem tem objetivos compatíveis. Não ignore quando você perceber que o outro não está fluindo naturalmente ou quando você não está fluindo naturalmente, tá? Então, essa é a minha sugestão para que você diminua um pouquinho a sua ansiedade. Então, você não fica esperando que o outro está te analisando e você esperando para ver se você vai merecer que ele te dê o benefício da próxima fase, porque não é ele que te dá, são vocês dois se sentem convidados, porque eles estão motivados a irem para a próxima fase, então vocês dois estão, porque você também está considerando ele uma pessoa interessante para você. Curta cada fase tem a sua beleza, cada fase tem o seu gostinho, porque depois as coisas mudam mesmo. Então, curta cada fase e esteja sempre avaliando se aquilo está fazendo sentido, se aquela próxima fase foi natural, se aquela próxima fase tá compatível com o que os dois querem, sempre no sentido de deixar livre.
livre para se escolher e não buscando garantias para se sentir tranquilo e seguro. A segurança vem quando você sente que o outro está comprometido naturalmente com você. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se tiver feito, e se você achar que tem alguma amiga sua aí que fica ansiosa, que fica tentando apertar, às vezes, os caras com quem ela fica, né, pressionando para passar de fase, manda esse vídeo para ela, quem sabe isso não ajuda, não traz algum tipo de conforto, tá? Então, se você gostou, curta, compartilhe, que já me ajuda demais ao canal crescer. Então, fico por aqui e até a próxima.